O uso excessivo de telas entre crianças e adolescentes tem sido um fator preocupante para pais, educadores e também profissionais da saúde mental. O excesso de telas existe em muitos lares e esse é um desafio não só para a criança, mas também para a família inteira. Para entender um pouco sobre os impactos psicológicos e emocionais na vida dessa criança e adolescente, né, que tem o uso de telas excessivo, eu vou conversar aqui agora com a psicóloga Pamela Lima. Muito obrigada, viu, por estar aqui com Obrigada a gente. Seja também. bem-vinda. É um prazer. Pamela, fala pra gente, do ponto de vista psicológico, esse uso excessivo de telas, como é que ele tem afetado a vida de crianças e adolescentes hoje em dia? O uso excessivo, né, de telas tem apresentado dificuldades para as crianças, onde é possível observar dificuldades no comportamento e dificuldades no emocional. No emocional da criança, nós conseguimos observar que a questão de frustração ela é aumentada, né? E a questão da ansiedade também. Enquanto na questão comportamental, a criança apresenta um baixo tempo de espera, né? Que isso traz prejuízos tanto para a criança quanto também para a família, né? Que precisa acompanhar ali a criança no dia a dia e tem dificuldade com o manejo mesmo da educação. Em relação à família, já pegando esse gancho, a gente sabe que muitos pais também, hoje em dia, estão conectados, né? Muitos pais estão o tempo todo trabalhando pelo celular, ou trabalhando pelo tablet, ou mesmo em redes sociais, enfim. A gente pode dizer que os filhos, eles também vão imitar, digamos assim, o comportamento dos pais, ele acaba sendo um fruto do meio. Isso, exatamente. A partir do momento em que os pais se conectam e deixam as crianças livres também para se conectar, a criança começa a reproduzir o mesmo comportamento, né, que os adultos ali em seu entorno estão apresentando. Então, é possível observar que as crianças apresentam outras dificuldades também, além de apenas reproduzir o mesmo comportamento. Sobre o vício, a gente pode dizer realmente que existem crianças e adolescentes viciadas nas telas? Quais os sintomas que a gente pode enumerar aqui em relação para considerar que não, meu filho ou meu sobrinho ou alguém que eu conheço de fato é viciado em telas? Certo. A partir do momento em que a criança não consegue mais passar muito tempo sem fazer algo, né? A criança ela tem muito acesso à tela, então ela precisa sempre ter um estímulo. Então, a partir desse momento em que, quando vai ser retirada a tela da criança, ela já apresenta um comportamento agressivo, um comportamento de frustração. A partir desse momento já conseguimos observar que a criança já tem iniciado um vício. E em relação aos pais, a família, como a família pode ajudar nessa situação, né? Como a família pode, de fato, ser uma ponte, digamos assim, para que essas crianças saiam desse vício? Então, nós sabemos, né, que hoje em dia existe a conexão tanto de adultos quanto de crianças e principalmente na questão adulta. Quando os pais têm muito acesso à tela, eles permitem com que a criança também tenha acesso. Então, o momento ali que os pais precisam criar um vínculo com a criança, eles podem desenvolver outros tipos de atividades em que todos, né, possam colaborar, como atividades com tabuleiros, atividades ao ar livre, outros tipos de atividades em que tem a conexão dos adultos com a criança, mas que não envolva tela. Em relação a esse excesso de tela na infância, o que a gente pode dizer assim dos impactos a longo prazo, né, dessa criança na vida adulta? Então, o excesso, né, é prejudicial tanto na infância quanto na vida adulta. E na vida adulta nós conseguimos observar que o adulto ele vai ter menos tempo de espera, né, vai se tornar um adulto também mais frustrado, porque ao receber tanto estímulo durante a vida toda,
quando se torna adulto, que aí nós voltamos para o mundo real, né, onde não temos tudo com um clique, né, nós temos mais dificuldade para esperar, né, então acaba afetando futuramente na questão mais do tempo de espera e na frustração também. Para os pais, existe uma esperança para reverter esse quadro, né? E onde é que eles devem começar? Com certeza. A partir do momento em que os pais observam, né, que a criança já ali tem uma dependência com a tela, pode ser procurada a terapia, né, que aí é onde os profissionais podem auxiliar os pais para que eles consigam manejar bem melhor esse momento ali da educação da criança. E para você, né, você como profissional, qual o conselho que você daria para os pais que estão assistindo agora, que se sentem ainda um pouco perdidos em relação a esse controle, em relação a essa educação do filho, né, e a esses limites que precisam ser impostos? Entendo. Nós entendemos, né, que educar não é fácil, né? Existem muitos desafios, mas que nós conseguimos, né, mudar a realidade do que está acontecendo atualmente, né? Os pais conseguem, sim, se empenhar e buscar uma melhoria para o comportamento da criança, caso venha a observar que já existe ali uma dificuldade para a criança se desenvolver mais. Tá certo, Pamela, muito obrigada, viu, pela sua colaboração. Também. Obrigada aí pelas suas informações, com certeza, né, ajudou aí a esclarecer várias coisas para os pais que estão nos assistindo. Obrigada e até a próxima. Obrigada, até a próxima. E a você, muito obrigada, né, pela sua audiência, e fica de olho aqui no nosso canal no YouTube e também no Instagram, blog Nayara Villanova, para você acompanhar os próximos episódios da nossa série.